bom, pessoal? Só aqui pro lado vai para frente, aqui volta, é isso? E aqui é um... entendi. Tudo bom, gente? Boa noite. Fazer igual o coach. Boa noite! Pô, bonita a camisa desse cara aqui, assim, ó. Linda, rapaz. Boa demais. Tudo bom, gente? Meu nome é Daniel Zucco, eu sou jornalista, sou fotógrafo e estou à frente de um programa chamado Minha Brasília. Alguém já ouviu falar no Minha Brasília ou no Instagram do Minha Brasília? Por favor, levanta a mão, só para eu saber com quem que eu estou conversando. Quem nunca ouviu falar no Minha Brasília, por favor, levanta a mão. Vocês podem se retirar. Não, pode ficar. O Minha Brasília, para quem não conhece, é um programa de entrevistas que acontece dentro de uma Brasília, um carro velho, 78, andando por Brasília, entrevistando celebridades, políticos, etc. Então aproveita e já saquem vosso celular aí e já segue a gente no YouTube, né? É só digitar hashtag Minha Brasília e já segue a gente também no Instagram, @Minha Brasília no Instagram, porque vai ajudar inclusive a entender algumas coisas que a gente vai conversar aqui hoje. No Instagram do Minha Brasília, além das imagens do programa com os artistas que a gente entrevista, tem também as minhas fotografias e alguns outros trabalhos que a gente faz lá. Então, @Minha Brasília, já saca o celular aí, quem não segue, já segue agora. A gente vai falar sobre olhar. No fundo, é sobre criatividade, que é uma palavra que significa tudo, mas significa nada. O que é a criatividade, afinal? Né? Vale a pena ressaltar e abrir um parênteses aqui, que o que eu vou tratar aqui é a minha visão sobre a criatividade. Não é nem certo, nem errado, nem melhor, nem pior que ninguém. É apenas como essas técnicas e essas questões conduziram o meu trabalho, não só como fotógrafo, mas como criador, como jornalista, como ilustrador, etc. Então espero que isso também ajude de alguma forma. Bem, vamos lá. Quem aqui trabalha com fotografia? É fotógrafo profissional, paga os boletos com fotografia, levanta a mão. Quem aqui quer pagar os boletos com fotografia um dia na vida? Por favor, levanta a mão. Quem aqui odeia fotografia só veio porque alguém chamou? Pessoal, lembrando que quem quiser fazer pergunta, quem quiser me interromper e falar uma experiência ou falar qualquer coisa, à vontade, tá? Durante o nosso tempo de 50 minutos, eu peço apenas que espere o microfone chegar, as meninas vão levar o microfone, porque está sendo transmitido pela internet, então pode ser que se falar sem microfone o pessoal lá não vai ouvir. Beleza, eu acredito que todos nós aqui somos pelo menos entusiastas da fotografia, né? A gente adora a fotografia. Os fotógrafos mais antigos, e talvez eu faça parte desse meio, eu como fotógrafo profissional nunca trabalhei com fotografia analógica, né? Eu sou do tempo que você fotografava, tinha que ir para o laboratório, revelar, emulsificar, não passei por isso, já comecei trabalhando na fotografia digital. Mas eu vejo muita gente falando assim, agora todo mundo é fotógrafo, depois que o celular tem câmera, todo mundo virou fotógrafo. Na verdade, gente, todo mundo é fotógrafo mesmo. O que é que faz um fotógrafo? Tira foto. Se você pegar o seu celular e tirar uma foto, por pior que ela seja, você é um fotógrafo. Ruim, mas é um fotógrafo. Né? E isso é legal. O que é que um desenhista faz? Desenha. Você faz um desenho de palitinho, você é um desenhista? É, um péssimo desenhista. Porém, um desenhista. É a mesma coisa do fotógrafo. E isso é interessante a gente pensar, porque esse é um divisor de águas. A gente ficar aqui, dá delay, é muito louco, né? Eu falo e daqui a pouco eu estou fazendo ishi aqui, então eu vou ficar aqui na frente para não conhecer isso. É um divisor de águas, quando você para de brigar com o conceito e começa a entender como que você pode se encaixar nisso. Todo mundo é fotógrafo, qual o problema de todo mundo ser fotógrafo, meu amigo? Todo mundo agora é jornalista. Se você tem um Instagram com uma câmera e você deu o furo da notícia antes dos jornalistas, você é jornalista, querido. Você está levando notícia. O conceito do jornalismo é quem está em algum lugar onde o público não está e leva a informação para um público maior. Esse é o conceito básico do jornalismo. Vamos parar de brigar com isso. E como é que eu me encaixo nessa história? Porque vamos combinar. Jornalista bom, ruim, tem. Fotógrafo bom, ruim, tem. Né? Escritor bom, ruim, tem.
Bem, como todos nós somos entusiastas da fotografia aqui, quem aqui tem uma câmera DSLR, uma câmera mais profissional? Levanta a mão, por favor. Da galera que tem uma câmera mais grandinha, quem tem pelo menos 2 lentes? Levanta a mão, por favor. Só paramos aqui. E aí, pensa o seguinte, já aconteceu com vocês? Ou seja, já aconteceu comigo, já aconteceu várias vezes. Você vai lá e tira uma foto bonita, aí alguém fala assim, tá bem? Essa câmera aí, até eu. Aí sabe o que eu faço? Eu tiro uma bic que eu tenho no bolso e falo, escreve um poema aí, mano. Porque com essa caneta o poema vai sair horrível. Mas eu tenho uma Mont Blanc também, que o poema deve sair limpo, né? Aí o nego fica assim. Quando alguém fala, também com essa câmera, eu vou lá no meu armário, tiro uma panela chique que eu tenho, que eu não sei nem falar a porra do nome da panela, e entrego para a pessoa e falo, faz um rango aí para nós. Essa panela custou 3 mil reais. O rango deve ser bom. A panela é boa. E aí o nego fica assim. Então, cara, para tudo na vida, principalmente na arte, onde está envolvido criatividade, onde está envolvido sensibilidade, onde está envolvido olhar, e o olhar que eu falo aqui não apenas o olhar do nosso equipamento óptico, né? Porque, vamos combinar, o cozinheiro, ele tem o olhar do cozinheiro, ele tem a sensibilidade do cozinheiro, é o cara que saca, sem nunca ter colocado na boca, que o manjericão junto com o queijo sei lá o que e a pimenta sei lá da onde juntos, vão ficar bons. Aí você fala, você já tinha feito isso antes? Não, eu nunca nem comi isso, desse jeito. Mas ele já sabe que vai ficar bom, porque ele tem essa sensibilidade. O fotógrafo é a mesma coisa. Por isso que eu coloquei o nome desse nosso bate-papo hoje de olhar. O fator mais importante de tudo na vida humana é o ser humano. Sem o ser humano, você pode ter a melhor câmera do mundo. A fotografia não acontece. Se você deixar uma câmera sozinha e fotografe, nada vai acontecer. Para tudo isso serve. Então, é importante a gente pensar, eu não consigo tirar foto boa porque eu só tenho um celular, meu querido. Não tem nada a ver. Se você der uma guitarra tonante, quem toca guitarra aqui? Quem já teve tonante? Eu já tive tonante, é uma merda. Né? Se você der uma tonante para o Eric Clapton, mano, ele vai tocar melhor que nós dois juntos. Porque ele é o Eric Clapton. Agora você pode dar uma Rickenbacker, uma Gibson, uma Gretsch para qualquer guitarrista ruim tipo eu vou continuar tocando mal. Essa é a sacada. O fator humano. Mas onde é que está o pulo do gato do fator humano? Tem um fotógrafo que eu adoro, é um clássico, todo mundo aqui deve conhecer, é um senhor, eu vou deixar todo o meu francês agora, é um senhor que se chama Henri Cartier-Bresson. Já ouviram falar nesse cara? Mais conhecido como Bresson. O Bresson, ele tem uma frase que diz o seguinte: se a sua foto não ficou boa, é porque você não chegou perto o suficiente. Olha só, cara. Significa que foto boa é só foto de perto? Não. A sensibilidade dessa frase é o seguinte: para a foto ficar boa, quem se movimenta é o fotógrafo. Quem se mexe, quem se coça é o fotógrafo. É isso que faz a foto ficar boa. É quando o fotógrafo se coça. Se a foto não está boa, é porque você não chegou perto o suficiente. Já viram japonês tirando foto em cidade turística? Quase que a atração turística é o japonês. Né? Você está na frente da Torre Eiffel, mas tem um japonês doido assim, aí ele tira foto do japonês e esquece a torre. Esse cara está se coçando para tirar uma foto boa. E a gente está com vergonhinha, tirando aquela foto na altura do olho. Sempre. Eu gosto de brincar, eu tenho uma produtora de filme. Quando eu dou treinamento para os cinegrafistas, eu sempre digo o seguinte. Por acaso, dos nossos cinegrafistas e técnicos, estamos juntos aí, galera. Eu sempre digo o seguinte: mano,
Pode nem ser a melhor imagem, mas com certeza uma imagem única é quando você tira ela da altura do seu olho. Por que eu estou falando? Isso vale para a fotografia, né? A filmagem se originou da fotografia, né? Tudo na nossa vida está na altura do olho, já perceberam? Quando você anda, você enxerga o mundo na altura do seu olho. Se você continuar registrando o mundo do jeito que você enxerga o mundo, você não mudou nada, nem na sua forma de enxergar. Eu gosto de brincar, eu estou com o celular, eu vou tirar uma foto. Se algum dia vocês me virem por aí tirando foto, vocês raramente vão me ver tirando uma foto assim. Raramente. Por quê? Porque eu já vejo o mundo assim o tempo inteiro, cara. A 1,80 m de altura, que é a minha altura, vocês estão vendo, né? 1,92 m. O meu dia inteiro é assim. Normalmente, quando eu vou tirar foto, que seja foto do celular, que seja uma selfie, eu tiro selfie assim, ou eu tiro selfie assim. Eu vou tirar foto de qualquer coisa, eu venho pra cá, eu entorto um pouquinho, porque o nosso cérebro, ele tem uma coisa muito doida. Façam, aqui vai ser divertido se vocês fizerem, então façam, por favor. Façam um teste. Está todo mundo me olhando mais ou menos com a cabeça reta, ok? Vocês percebem que temos um horizonte aqui que está reto, né? Aqui no fundo. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Façam assim, entortem a cabeça para qualquer lado. Faz isso aí, gente, está sendo divertido ver vocês assim. Isso. O horizonte entortou? Nosso cérebro é um bicho muito doido, velho. Ele corrige tudo, cara. A gente entorta a cabeça, a gente muda o eixo do nosso equipamento óptico completamente. E o que é que o cérebro faz? Mantém tudo no lugar. Só para sacanear, gente. Mas na fotografia, a câmera não tem cérebro. Aí o que é que eu faço? Eu quero dar uma foto com um ar mais dramático, com uma coisa mais diferentinha. O que é que eu faço? Eu só faço isso, ó. Você acha que o celular vai corrigir o horizonte? Não. Aí na hora que eu vou lá revelar a minha foto, ele vai entender que a foto é assim, só que com o horizonte em diagonal. Eu já começo a pensar a foto diferente. Tudo em criatividade tem que ser pensado antes e feito depois. Vocês querem identificar um fotógrafo mais experiente e um fotógrafo menos experiente? O fotógrafo menos experiente está desesperado, tirando foto de tudo, do tempo todo. Pode ver. Sai às vezes nesses photowalks que o pessoal faz, às vezes tem muitos fotógrafos reunidos, pode ver. Sempre tem um cara assim, e tem um tiozinho que está com a câmera com a lente para baixo, só olhando. Não está fazendo nada, está olhando, daqui a pouco o tiozinho vai lá e pá, ganha um prêmio, filho da puta. Por quê? Esse tiozinho, cara, ele está fazendo a foto aqui dentro antes. Ele está fotografando aqui, ó. Ele está olhando, não, aqui não vou gastar meu filme aqui, não, cartão de memória é pouco, não vou. Ah, aqui eu tenho uma foto boa. Pá. Ele não está experimentando o que eu preciso. E é esse um caminho que eu considero muito bacana. A gente fazer a foto antes aqui. Vou começar a mostrar algumas coisas aqui já do meu trabalho, já repetindo, quem quiser acompanhar, para lá na @minhabrasilia. Nesse Instagram, nesse perfil, eu publico muito as minhas fotos com a temática de Brasília, que é o tema do meu programa, mas tem várias outras possibilidades. O que é a criatividade? Você tem, sabe, Lego? Vocês já brincaram de Lego? Já pisaram no Lego? Meus pêsames. É a coisa mais dolorida da galáxia. Imagina que você tem uma caixa cheia de Legos e você quer construir um carrinho de Lego com as peças que você tem nessa caixa. Olha, tem mais gente com camiseta bonita ali, ó. Muito bom a sua camiseta. Quem gostar de camiseta tipo essa linda que eles estão usando, a gente está com o stand ali, tá? Lá perto da entrada, onde tem um carro, uma Brasília, não sei se vocês viram. Então, se eu quero construir um carrinho nessa minha caixa de peças de Lego, quais são as peças que eu tenho que ter para eu construir um carrinho? Foi muito complicado para mim. Eu preciso construir um carrinho de Lego. Eu preciso de peças de Lego para construir esse carrinho. Que peças que eu tenho que ter?
Rodas. Uns bloquinhos que encaixem, uns maiores e uns menores, um vidrinho, aquele de um só, que era uma luzinha do Lego, lembra? A portinha. É isso, né? Mas só que, vocês entenderam o que é criatividade com isso? Não, vou explicar. Imagina que tudo que eu faço na vida, eu estou, na verdade, pegando uma pecinha de Lego e colocando no meu baldinho. Se um dia eu vou ao cinema e assisto um filme apenas como um mero espectador de entretenimento e não prestei atenção em nada daquele filme, eu não coloquei nenhuma pecinha de Lego no meu baldinho. Eu, como entusiasta de fotografia, eu, cara com pretensão artística, eu tenho que assistir um filme no cinema prestando atenção na cena e prestando atenção na iluminação, na fotografia daquela cena. Falo, cara, olha o jeito que ele usou essa luz. Ele deve ter usado 2 luzes de contra aqui, um Fresnel daqui, um LED flow branco daqui, um filtro azul daqui, e olha o resultado que ele deu. O que eu estou fazendo quando eu analiso uma cena assim? Eu estou colocando pecinha de Lego no meu baldinho. Aí eu estou aqui conversando com vocês, e tem algumas pessoas, tem várias cadeiras vazias, por causa da iluminação, o azul das cadeiras, umas estão bem mais clarinho, outros estão bem mais escurinho, e eu tenho aqui uma rampa que me dá profundidade, inclusive profundidade de foco. Quando eu consigo observar isso, eu estou vendo o quê? Pontos de luz azul, pontos de sombra azul e pontos de nada, digamos assim, nesse mosaico, que é onde são as pessoas sentadas. Eu tenho forma, eu tenho iluminação, tenho profundidade, perspectiva. O que é que eu acabei de fazer? Botei pecinha de Lego no meu baldinho. Referências. Tudo na criatividade são referências. Eu estou andando desavisado pela frente da rodoviária. Eu percebo um vão na rodoviária, que o sol está se pondo, a luz entra com uma sombra super comprida e que tem várias formas. Eu só observo isso. E eu estou colocando pecinha de Lego no meu baldinho. Porque um dia pode acontecer de eu precisar usar esses elementos. Mas se eu precisar construir um carrinho e não coloquei nenhuma rodinha no meu baldinho, eu não vou construir o carrinho nunca. Se eu precisar construir um aviãozinho e não coloquei nenhuma asinha, eu não vou construir esse aviãozinho nunca. Um dia pode acontecer de eu querer tirar uma foto e, cara, eu nem sei de onde vai vir, mas eu já tenho a referência daquela sombra que eu vi na rodoviária, eu observei, tenho a referência daquela iluminação do filme que eu observei, tenho a referência do meu sobrinho brincando, dando um puta sorrisão que eu observei, e tudo isso um belo dia está aqui no meu baldinho, e eu vou bagunçar, e quando eu tiver necessidade de usar, eu tenho as peças. Eu simplesmente uso. Significa que eu vou usar aquela sombra que eu vi? Não, mas eu tenho uma referência de que uma sombra é possível daquele jeito. Eu tenho referência de que os pontos de luz aqui desse auditório são possíveis desse jeito. Então é passar pelo mundo captando referências o tempo todo. E com isso eu começo a encher-me de elementos, porque uma hora eu vou precisar, ainda mais como artista, como fotógrafo. E quando eu for precisar, os elementos têm que estar aqui dentro, porque não se escreve em inglês se você não conhece as palavras em inglês. Você nunca vai conseguir imprimir numa fotografia uma referência visual se você jamais captou essas referências visuais ao longo da sua vida. Criatividade é basicamente isso. Não é um dom divino, não é aquela coisa que Deus falou, você, meu querido, vai ser criativo e você não. Você vai estudar humanas e você vai estudar exatas. Não é assim. Por acaso, quem estuda exatas é mais criativo do que quem estuda humanas, diga-se de passagem. Para mim é magia. Eu que sou de humanas, o cara que me fala a funcionalidade da fórmula de Bhaskara, Harry Potter, um cara desse. Alguém sabe para que serve? Alguém lembra? Você lembra da fórmula de Bhaskara? Não, ninguém sabe, nem Bhaskara sabe para que serve. Ele criou a porra da fórmula e falou, põe na escola aí, só para zoar. E até hoje. Bem, vou mostrar algumas coisas aqui. Como eu falei, a gente usa como matemática principal das fotos Brasília. O que vocês conseguem perceber nessa foto aqui?
de pouco usual. Deixa eu contar a história como essa foto aconteceu. Vocês estão vendo que eu estou bem longinho, né? Da catedral. A catedral ela fica no eixão S, ok? Descendo. Eu estava aqui no eixo N, dentro do carro. Eu estou sempre com a câmera no carro, porque vai aqui, né? Eu estava no eixo N, a mochila com a câmera estava aqui no banco de trás, e eu estava lá viajandão, amo Brasília de verdade, observando o céu nesse azul lindo, devia ser novembro, outubro, quase chovendo, e eu parei no sinal, sabe aquele sinal do eixo N, do eixo monumental subindo, que ele quase que se alinha à catedral, do outro lado? Eu estava lá. E tô lá, louco, né? Viajando, ouvindo música e tal, lá ouvindo meu calypso lá no som do carro, pá. Quando eu olhei pro lado assim, ó, e tava lá, cara, essa foto. Ela tava pronta. Era quase como se Deus estivesse falando assim, Daniel, porra, pega a câmera. Vou pegar a câmera, é verdade. Eu peguei a câmera. A foto, ela se fez antes do clique, aqui dentro. Eu olhei para o lado e enxerguei a foto. Com a experiência, com o tempo de experiência, a gente consegue inclusive enxergar o enquadramento, o quadradinho da foto, o crop da foto, a gente consegue ver. A gente consegue perceber essas coisas. Então eu só peguei a câmera, cara, setei ali, né, velocidade, e pá, a foto dele. Ah, mas o que tem de mais essa foto? Olha só que legal. Ah, tem luzinha, não precisa chegar perto. Eu zoei o pessoal da luzinha, não precisa sacanear. Normalmente, todo mundo já ouviu falar sobre a regra dos terços, né, na fotografia. Lembram disso? Dividir em 3 aqui, né, 3 aqui, você tem 4 pontos áureos e tal. O que está nos pontos áureos aí, gente? Céu. O elemento base da foto está num quadramento inferior que está bem longe dos pontos áureos para cá, certo? Certo. O que é que Brasília tem que nenhum outro lugar no planeta tem? A catedral, beleza, fora isso. O céu. Essa foto é da catedral ou do céu? Mas só que sem a catedral, ela não seria nada. Ela não seria... Seria um azulzinho qualquer. Sem o céu, seria mais uma foto da catedral. Como tem milhões de fotos da catedral, minhas inclusive. Todo mundo tira foto da catedral como? Enquadra bonitinho, no meiozinho, ou ela está centralizada, ou você põe ela no centro num ponto áureo, ou você tem o centro da catedral no ponto áureo inferior, ou você tem a cruz da catedral no ponto áureo superior. Tudo igual. Essa foto se fez criativa por quê? Porque é uma foto do céu, mas ela só é esta foto do céu porque existe a catedral nela. E a foto ela se fez antes do clique, aqui dentro. E é assim que as fotos começam a acontecer. Temos essa outra. Perceberam que é mais ou menos o mesmo conceito? Essa foto é uma foto do quê? Da torre digital, certo? Vocês viram aqui que a regra dos terços está bem cortadinha aqui, né? Ó. Aqui e aqui. E a torre aqui. Só que em vez de privilegiar o céu, eu privilegiei Brasília. Nenhum lugar no planeta tem no centro da cidade esse espaço tão vazio. Talvez, sei lá, em Marabá, né? E esse lado tão bonito aqui. E essa coisa esquisita que o Niemeyer adora e que é lindo. A ideia é exatamente a mesma. Onde é que eu estava nessa foto? Sabe ali, depois da ponte JK, indo de Brasília atravessando a ponte, né, para o lago. Depois da ponte JK tem aquela subida que vai lá para o Jardim Botânico, sabe? Que vai lá para como se fosse para São Sebastião e tal, que carro mil só sobe de terceira. Já fizeram essa experiência? Vai subindo ali aquela ponte, aí você está de quinta e depois você passa a quarta e nada, não reage, você passa a terceira, o carro vai. Ali, no meio ali, tem como você, pelas mansões de Dom Bosco, você sobe, eu estava lá em cima daquela grama, né, do lado dessa pista,
e estava com um duplicador de uma lente 200, ou seja, estava com uma 400. Ok. E estava descendo e eu estava ali para tirar uma foto, acho que eu coloquei até essa foto aqui, da ponte. Só que como eu estou o tempo todo olhando tudo que está à minha volta, passou um grilo, pô, será que dá para tirar uma foto do grilo em cima da ponte, eles a 5 km de distância, você começa a pirar nisso? Aí do nada eu olhei a torre digital. Falei, cara, eu acho que dá uma foto aqui, está tudo horizontal, né? O céu estava com uma cor horizontal, está tudo assim, falei, eu acho que dá. Aí só botei a câmera no tripé e pá. Né? Então, mas a foto aconteceu aqui. Olha a foto que eu falei. Foi essa foto que eu fui para tirar. E olha só, quando eu pensei nessa foto, eu estava no trânsito, subindo essa pista. Aí eu falei, cara, eu acho que se eu subir ali naquela grama e apontar tal lente, em tal hora do dia, na velocidade tal, eu acho que eu consigo imprimir o céu azul ainda e um light paint. Cara, a foto aconteceu toda aqui. Depois eu só fui clicar. Clicar é a parte fácil. A sacada do olhar, o ponto, porque isso aqui, cara, pode fazer de uma câmera. Se você tiver um celular moderninho hoje, celular moderninhos, eles têm a função Pro, que você controla tudo, cara, no celular. Controla a velocidade, a abertura, a temperatura, o que você quiser, você controla lá. Então, independente da câmera, porque a foto já estava feita, a foto já tinha acontecido. É igual, eu sou músico, igual quando você está. As músicas boas, elas acontecem no banheiro, sempre no banheiro, em duas ocasiões, ou tomando banho, ou. Elas sempre acontecem aí. Aí você está aqui, ó, aí está pensando. Pô, esse riff é bom, pam, pum, pam. Aí depois você sai do banheiro, você vai fazer o quê? Você pega o violão só para executar. Porque já está aqui, ó. Você já fez a coisa, a arte já foi feita. Que foi essa foto aqui, que eu fui fazer lá de cima. Vocês estão vendo quem está bem aqui, ó? Ela está lá. Eu fui fazer essa foto, vi a torre digital, só taquei o duplicador e fiz a foto. Ficou bonita. Ficou bonitinha essa foto, né? Gostando. Oh. Que fofa. Tem carrapato esse bicho, você não faz ideia. Meu tema é Brasília. Essa foto, se fosse me perguntar, essa foto é foto de quê, gente? Da capivara? Concordo. Ou é uma foto da ponte? Sem a ponte, essa foto seria mais uma capivara. Eu poderia ter tirado ela em qualquer lugar do universo. Eu não teria assinado a foto. Eu gosto muito de usar esse termo. As coisas que a gente faz, elas precisam ter assinatura. Sabe quando você ouve a voz do Fred Mercury? Você pode nunca ter ouvido na vida aquela música em específico, mas você começa a ver cada vez assim, isso é Fred Mercury. Sabe quando você ouve Los Hermanos? Você pode nunca ter ouvido aquela música na vida. Os caras começam a tocar